Olá, tudo bem com você? Vamos refletir comigo? Vamos pensar sobre o pensamento? Eu acredito que o nosso jeito de pensar pode nos curar e o nosso jeito de pensar pode nos adoecer. E eu gostaria de convidar você a entender um pouquinho sobre o pensamento. Como é que surge o pensamento? O pensamento, ele surge nas interações. Agora, por exemplo, eu estou aqui, dê uma olhadinha, tem muito verde, eu procurei esse lugar para gravar esse vídeo, porque eu me acalmo muito com o verde me faz muito bem. O verde traz essa imagem que você está vendo aí, e esse verde, esse encontro com esse mato, e não sei se você consegue ouvir um canto de pássaro, um barulho assim das aves, isso me afeta. E esse afeto provocado por esse encontro com esse ambiente gera em mim o primeiro pensamento. Esse afeto, né, ele vem através de uma impressão. Eu tenho uma impressão sobre esse encontro, sobre esse encontro que eu estou tendo aqui agora, por exemplo, e esse encontro promove uma marca em mim e que gera um movimento em mim, gerando um afeto. Esse afeto pode ser um movimento aumentando a minha potência de ser na vida e de agir no mundo, ou pode ser um afeto que diminui e que obstrui a minha ação no mundo e o meu ser na vida, né? Então, os encontros sempre me afetam, mexendo comigo, deixando marcas em mim, e esse afeto é alguma coisa sentida no corpo e, ao mesmo tempo, pensado na mente. Ou seja, eu elaboro na mente aquilo que acontece no meu corpo, na impressão que o ambiente faz no meu corpo. Eu conheço o que está lá fora, pelo que está lá fora faz em mim, né? Então, a maneira como eu sou afetado com o mundo de fora gera sentimento e gera também pensamento em mim, que pode me causar saúde, me colocar à disposição para agir no mundo e para existir na vida, né? E pode diminuir a minha potência de existir, me fazer uma pessoa desanimada, triste, causar impressões negativas e me adoecer. Quando eu falo isso para você, eu estou falando do primeiro pensamento. Então, eu encontro com o corpo, meu corpo encontra outros corpos. Está vendo os corpos que eu estou encontrando aqui? Quando eu falo isso, eu também estou incluindo os sons, os cheiros, né? Essa é uma maneira de pensar de Spinoza, tá certo? Isso não é criação minha, não. Então, quando eu tenho esse encontro e eu recebo essas marcas em mim, e isso aumenta a minha potência de existir ou diminui, isso gera em mim meu primeiro pensamento que vem misturado com a emoção, com o sentir, né? Mas acontece que eu tenho também uma outra capacidade, que é de pensar o pensamento, né? É a ideia da ideia, como diz Spinoza, né? Então eu começo a pensar sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu comecei a pensar. E eu também posso pensar sobre o pensamento do pensamento e do pensamento, e assim vai fazendo uma cadeia, tá certo? E aí é que gera a maior parte dos problemas. Porque o primeiro pensamento é uma coisa real, que realmente aconteceu, que está acontecendo aqui e agora, como você está vendo, a ação que eu estou recebendo do mundo, né, o mundo me afetando e eu sentindo no corpo aquilo que o mundo está deixando impresso em mim, gerando movimento interno em mim. Isso é real, isso é uma coisa da realidade da vida. Mas quando eu começo a pensar sobre isso que está me acontecendo, sobre esses primeiros pensamentos, sobre esses primeiros sentimentos, já é a ideia da ideia, é o pensamento do pensamento. É uma metacognição, né? Eu estou pensando sobre o pensamento. É uma cognição sobre a cognição. E aí é que eu posso criar teorias bonitas, fantásticas, que podem contribuir para eu compreender melhor a realidade, mas pode também me afastar da realidade com fantasias e criações até intelectuais bonitas, mas que me afastam do mundo da vida e da realidade, né? Aí é que é um grande problema.
Por exemplo, vamos então dar um exemplo assim para ver se a gente pode entender melhor essa situação. Eu agora estou sendo picado por muriçoca aqui na minha mão que segura o celular para me gravar. Né? Isso está me afetando negativamente. Então agora eu começo a pensar sobre a muriçoca. Estou criando isso tudo aqui agora, tá certo? Eu começo a pensar sobre a muriçoca, os pernilongos que estão sugando meu sangue. Então será que eu fui feito para servir de alimento para as muriçocas? Deus me criou para que eu tivesse sangue para alimentar as muriçocas? Será que foi assim? Aí eu começo a pensar, né? Primeiro eu tive a sensação, a coceira que está me acontecendo aqui agora e a irritação que isso me trouxe, porque isso aqui está tão bonito, tão legal, mas tem aqui no meio disso tudo alguma coisa me incomodando, né? Quando eu começo a pensar o pensamento, a pensar o sentimento e me afasto do fato em si que está acontecendo e eu começo a criar, a fantasiar e a colocar as explicações fora do mundo da realidade, eu posso chegar a conclusões muito esdrúxulas, complicadas, que vai mais me atrapalhar do que me ajudar. É verdade que às vezes a gente cria essas coisas também para nos ajudar a aliviar a dor da nossa incompreensão. Tá certo? Por exemplo, gente, quando a gente se depara com a morte, por exemplo, que situação complicada. Ao nos deparar com a morte, nós somos afetados de uma maneira que nos impacta e cria uma tristeza profunda e uma expectativa de desintegração da vida e desaparecimento. Isso é tão chocante para a gente quando a gente vê isso acontecendo na vida de pessoas que nós amamos e quando a gente imagina o nosso próprio corpo e a gente se desintegrando na vida e se acabando, porque a gente vê que tudo que é vivo se desintegra e morre e que isso vai acontecer com a gente também. Nós sofremos com isso, nós temos dificuldade de enfrentar essa realidade. Então nós começamos a tentar explicar isso fora do mundo da realidade. E aí surgem os pensamentos religiosos, por exemplo, os mais diversos. Né? E, por exemplo, não morreu? Tem a ressurreição. Eu, por exemplo, acredito na ressurreição. Eu fui criado com essa doutrina, entendi que ela é a doutrina correta, e assim eu penso, morreu, vai ressuscitar. Outros acreditam, não, eu morro, tem uma alma que está dentro de mim, ela sai do corpo e vai viver numa outra dimensão. Essa também é um outro pensamento para escapar. Outros dizem assim, nós vamos nos reencarnar. Né? E outros dizem assim, não, eu estou morto, vou morrer, né? E assim como eu me alimento de outras vidas, quando eu morrer eu vou ser alimento para outras vidas que vão se nutrir do meu corpo apodrecido, desintegrado, para tornar vida em outros corpos, como árvores e pássaros que vão se alimentar das árvores, animais que vão se alimentar das árvores e seres humanos que vão se alimentar dos outros animais e das outras plantas também. O problema é a gente, ao pensar o pensamento, sair da realidade e criar fantasias e ilusões. E que não tem problema, porque essas coisas fazem parte do ser humano. Quando a gente não dá conta de uma situação, quando a gente não sabe lidar com ela, a gente cria na nossa mente uma escapatória, um jeito de se liberar daquele sofrimento, criando um pensamento para explicar aquela dor de maneira que nós alcancemos alguma forma de consolo. A criança começa a fazer isso desde bebezinho. Quando a mãe desaparece, ela não chega, então ela começa a pensar e fantasiar e criar pensamentos para se livrar daquela dor de pensar que vai ficar desamparada porque a mãe não apareceu. Então é uma necessidade humana que a gente crie isso. Né? Mas nós nos tornamos adultos e a gente tem que enfrentar os fatos e a gente tem que entender o que está acontecendo sem fantasiar, compreendendo o fato, olhando para a realidade do jeito que ela é. É assim que funciona a ciência. Né? Ao invés de arranjar explicações metafísicas, fora do mundo da vida, explicando o que pode ser no mundo dos espíritos, é um mundo inacessível que, se existe, nós não podemos nos aproximar dele, nós não o conhecemos, nós usamos para explicar, como usaram os gregos, os mitos dos deuses, aquelas histórias mirabolantes, que chegam a ser até bonitas de tanta coisa, de tanto drama que eles colocam naquilo, né? E a gente começa a compreender o mundo baseado nessas comparações mitológicas ou em outras formas de ver a vida. Eu convido você a compreender a vida olhando para a vida.
a compreender o que acontece no mundo também olhando para o seu sentimento. Qual foi a primeira impressão que aquele mundo deixou em você? O que você sentiu? Como é que doeu? O sentimento foi de quê? Foi de tristeza? Foi de raiva? Foi de amor? Foi de alegria? Por que eu senti isso? De onde veio isso? O que significou isso? Né? É melhor do que você começar a dizer, por exemplo, assim, isso é uma tentação do diabo. Isso é um trabalho que fizeram para mim na encruzilhada. Né? Isso é um feitiço que lançaram sobre mim. Eu não olho a vida para compreender a vida. Eu fujo da vida para escapar da vida. Isso não acho legal. Eu acho que é melhor enfrentar a vida do jeito que ela é e compreendê-la, porque assim a gente vai conseguir saídas melhores para ter uma vida melhor. Melhor realizar na vida do que fantasiar na vida. Você pode fantasiar, desde que você tenha consciência de que é uma fantasia. Aí está tudo bem. Um beijo no coração. Pensa aí comigo, faça os seus comentários, as suas críticas, veja qual é o seu modo de pensar.